Saudações a todos, estimados irmãos, estão aí do lado de casa. Queremos convidar a todos para mais um estudo, uma gravação de estudo da Escola Sabatina com o nosso irmão Benjamin. Muito obrigado pela presença. Bem-vindo. Saudações, irmão. Saudações, irmão Mauro. Saudações a você que nos vem de casa. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. E estamos no novo ano. Estamos aqui para juntos estudarmos a lição do Senhor. E convido o irmão lá em casa que se junte a nós para este momento muito importante que é o estudo da lição do Senhor. Obrigado. E já está convidado, leva consigo a sua Bíblia e convida a família toda e que juntos vamos manusear as Santas Escrituras, esse pão espiritual. Então Deus é o nosso professor. Neste tempo de selamento, tempo de preparação para a crise final, devemos nos preparar. Então eu quero convidar nesta lição número 2, que temos como tema o amor da aliança. Então o irmão Benjamin pode prosseguir um pedido nosso de uma oração. Muito obrigado. Oremos. Pai eterno que mais alto dos céus, habita, Senhor, que se encontra no meio dos querubins. Graças te rendemos, Senhor, pela vida, pela saúde e porque o Pai nos guardou, nos protegeu durante o ano 2024 e concedeu, Pai, esta misericórdia de podermos ver o ano 2025. Peço, Senhor, que o seu Santo Espírito, Pai, venha nos firmar na sua palavra, porque a sua palavra é a luz que nós devemos seguir. E que este ano, Pai, possamos estar firmes nas suas sagradas escrituras. Só graças que diremos, Senhor, no doce nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A mensagem evangélica, quando não salva, leva à ruína. Então é esta mensagem que vamos ver, degustar a este momento, e que todos sejam convidados e compartilhem a mensagem que possa chegar e se expandir em testemunho vivo que Cristo está em breve está às portas para dar salvação a todos nós. Então Amém. o texto que nos vai acompanhar a esta lição do amor da aliança de Deus encontra-se no livro de João, São João, capítulo 14, nos versos 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Então, Jesus é a palavra. É por isso que ele é o verbo que se manifestou para redimir a raça humana para uma vida eterna pelo seu sangue. E ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Como entender, irmão Benjamin, acerca do amor, a aliança de Deus que teve para com gerações e gerações? O que é isto de amor para com a aliança de Deus para com seu povo? Bom, estamos, como o irmão Mauro já citou aqui, estamos perante a um trimessário ou um estudo muito importante, porque este trimessário vem recheado de uma informação que vai nos elucidar aquilo que é o amor de Deus. Exato. Porque encontramos aqui logo no início o tema desta semana, a dizer que o amor da aliança. E aqui no verso áureo que o irmão Mauro citou aqui, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Exatamente. Irmão Mauro, isso aqui essa promessa ou esta informação de Jesus é muito importante. Porque aqui nós encontramos Jesus a dizer que se alguém o ama, tem que guardar a sua palavra. Exatamente. Mas também vimos que a palavra é o próprio Jesus, que é o verbo. Então, também encontramos que a palavra é a verdade. A verdade é o próprio Jesus. Exato. Assim como nos informava no mensário passado, os temas do Evangelho de João. Que aqui no livro de João, se formos a compulsar todo o livro, vamos ter muita informação que nos dá a entender que Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra,
que Jesus Cristo é a verdade, assim como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exato. Agora, temos aqui o amor da aliança. Agora, se nós queremos desfrutar desse amor da aliança, é que significa que nós devemos estar em comunhão com Deus. O que é estar em comunhão com Deus? É guardar os seus mandamentos, que é guardar esta palavra que Jesus Cristo aqui diz. Nós conhecemos os mandamentos de Deus. Existem muitos que se dizem não conhecer, ou se conhecem, não querem seguir. Mas aqui temos um conselho, aqui temos uma condição, assim posso dizer, para termos esse amor, que o nosso dever é guardar os seus mandamentos, é guardar a sua palavra, que são os 10 mandamentos. Então, aqui temos a verdade, o amor de Cristo. Exato. Só para elucidar a todos, estimados irmãos que estão aí em casa, está-se a fazer um resumo de todas as lições para que todos nós possamos compreender. E temos aqui, o tema é o amor da aliança de Deus. Então, a lição do primeiro dia da semana, temos como tema o eterno amor de Deus. Então, toda essa semana estaremos a abordar o amor da aliança de Deus. Porque a aliança tem a ver com pacto, concerto. Há muitos que fazem muitos pactos com Satanás. Exato. Então, o único verdadeiro pacto é com Deus, Sim. onde teremos a vida. Amém. Então, Jesus ele disse que veio e a condenação do mundo é que o mundo escolheu que é as trevas. Mas ele era a luz para o mundo. Brilhava. Então, todos aqueles que andam em Cristo não estão nas trevas. Então, a lição do segundo dia temos como tema o amor da aliança de Deus. Estamos a ver o padrão da aliança que acompanha-nos durante toda essa semana. É o terceiro dia, um relacionamento condicional deste amor de Deus. E temos a misericórdia de Deus também. E por fim encontramos, vocês receberam, então, de graça. Então, dê graças para com este amor. Então, o que entender, irmão Benjamin, acerca do eterno amor de Deus para com a raça humana? Como explicar para o irmão que está do lado de casa? Aqui, primeiro, temos que entender que o amor da aliança. E aqui, já no domingo, o escritor vem falar do amor eterno de Deus. Exato. Aqui nós devemos entender que o povo, o nosso Deus, sempre teve uma aliança com seu povo. Mas claro, não é qualquer um. Aquele que guarda os seus mandamentos. Assim como Jesus disse, aquele que guarda a minha palavra. É essa pessoa que tem aliança com Deus. É essa pessoa que tem garantia do amor eterno de Deus. Só para citar algumas pessoas que tiveram esse amor de aliança com Deus. Começando pelo Enoque. Exato. Sabemos que Enoque desde andou em aliança com Deus. Com Deus. Sim. Sabemos que Enoque não passou da morte. Por quê? Porque ele achou graça aos olhos de Deus. Porque ele guardava os mandamentos de Deus. Era obediente. Era obediente aos mandamentos de Deus. Tanto que ele foi achado como amigo de Deus. Nós sabemos que os nossos primeiros pais foram os primeiros a ter aliança com Deus, o amor de Deus. Mas por causa da desobediência, perderam o amor de Deus. Porque eles não guardaram os mandamentos de Deus, desobedeceram a lei de Deus. Exato. Exato. Então, aí estamos a perceber que este amor de Deus, o pacto de Deus, a aliança que Deus tivera com seu povo, manifesta-se em alguma coisa. É a lei. Exato. É por isso que a lei é o fundamento do governo de Deus. Exato. Então, todos devem entender a questão da lei, porque a lei é que refrigera-nos. Então, a lei refrigera-nos como? Porque Jesus é o fim da lei. Sim. Então, Jesus aponta-nos para os nossos erros, os nossos pecados, para que a gente não mais transgrida a sua lei. Exato. É por isso que temos em conta que Satanás foi expulso do céu porque transgrediu A a lei. lei de Deus. E hoje encontramos a confusão neste mundo porque os moradores da terra fugiram da aliança para com Deus. Então vamos ver aquele amor eterno que Deus fizera com o povo. Qual é esse amor? Não é aquele que enfatiza-se quando Deus amou o mundo, João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Não é esse amor, irmão.
Esse é o grande dilema que nós vivemos agora. Porque encontramos muitos a pregar que o amor de Deus é eterno. Então, com isso, quer dizer que se o amor de Deus é eterno, então eu posso errar, posso pecar, mas Deus, porque o amor dele é eterno, eu sempre estarei salvo. Exato. Mas nota que há uma coisa muito importante. Vamos ver no livro João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui, vamos notar uma coisa, irmão Mauro. Exato. Agora se prega que Deus é amor. Exatamente. Mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas esse amor eterno não significa que eu tenho que desobedecer a Deus os seus mandamentos, porque Deus é amor. Exato. Porque vimos que esse Deus que é amor, de fato ele é amor. Mas quem transgride aquele que é os seus mandamentos, que é a palavra dele, tem a sua condenação. Assim como diz aqui no livro de João, que por esse amor, Jesus Cristo veio ao mundo. Deus sacrificou seu Filho para o mundo. Que aquele que cresce nele tivesse a vida eterna, porque ele é amor. Exatamente. Então, quando nós cremos no Filho de Deus, temos esse amor eterno. Exato. Mas quando nós não cremos, também estamos condenados. Automaticamente, quando nós rejeitamos o Filho de Deus, já assinamos a nossa sentença de condenação. E bem dito, irmão Benjamin, quando não crermos em Cristo, estamos condenados. Sim. Por quando não cremos no unigênito Filho de Deus. Então a condenação do mundo é que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou as trevas porque as suas obras eram más. Quero dar só um exemplo aqui. O povo antediluviano, Deus tinha amor com eles. Exato. Mas transgrediam a lei de Deus. Não obedeciam os mandamentos de Deus. Mas uma pessoa achou graça no Senhor, que é o Noé. Exato. O Senhor mandou Noé para pregar ao mundo, para Noé falar das suas transgressões. Mas não, por 120 anos, e eles não acataram. Deus fez o quê? Porque Noé andou sempre nos caminhos de Deus. Teve a salvação. Exatamente. Por quê? Por causa desse amor eterno. Para aquele que guarda os seus mandamentos. Aquele que anda no seu caminho. Por exemplo, no livro de Ezequiel 33:11. Assim diz a palavra. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui temos Deus a nos dar índices de que Ele é misericordioso com aquele que anda segundo os seus mandamentos. Assim como disse no livro de Deuteronômio 7, no versículo 9, que Ele estende a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que andam nos seus caminhos. E guardam os seus mandamentos. Então, não vale a pena dizermos que Deus é misericordioso, Deus é amor eterno, porque isso nos leva a pensar que nós podemos pecar, podemos matar, porque Deus é misericordioso. Há um certo limite que a misericórdia de Deus termina. Assim como foi também no povo de Israel, nos tempos passados, que Deus usou da misericórdia e chegou um momento que atingiu o limite. No povo antediluviano, assim como depois na vinda de Jesus. Assim será também agora. Nós estamos a viver um tempo de graça, como está nos diz, mas há de chegar um momento que a misericórdia de Deus, esse tempo de graça, vai ter limite. Aí verá o Filho de Deus e o povo será destruído. Então a misericórdia de Deus tem um limite. Tem um limite. Não podemos abusar. Não. Então há uma condição para o relacionamento e para com Deus.
seguindo os seus mandamentos, Exato. guardar os seus caminhos, os seus juízos. Exatamente. Como dito, irmão, porque Deus odeia o pecado. Amém. O pecado é a transgressão Da da lei. lei. Todo mundo é chamado para esta aliança. Todo mundo é chamado para este caminho, este amor, que é Exato. guardar a lei de Deus, Exatamente. que é guardar os mandamentos de Deus. Este amor esta aliança com Deus que se perdeu no Éden. Agora todo mundo é chamado. Exato. Agora cabe a nós se aceitamos ou negamos, Única. se aceitamos ou rejeitamos, Exato. assim como foi com o povo judeu, que existiram aqueles que aceitaram Jesus e existiram aqueles que rejeitaram Jesus. Exato. Então, rejeitando Jesus é rejeitar o amor de Deus. Logicamente, se eu rejeito o amor de Deus, estou a rejeitar a misericórdia de Deus. Então, e logo vou perder a misericórdia de Deus. Exato. E é esta misericórdia que leva todos os caminhos, os olhos de todo cristão aonde? É Jesus Cristo, No santuário. no santuário, No lugar santíssimo. onde ele se encontra neste momento. Não é ali onde temos a misericórdia? Ele agora é o nosso sumo sacerdote, por causa desta misericórdia. É o que Davi diz no Salmo 85, 14. A tua misericórdia e a verdade se juntaram. Amém. E a justiça e a paz se beijaram. Amém. Então hoje também há uma misericórdia para nós. Lembra o irmão Benjamim, o Apocalipse 22, versículo 11? Quem é injusto, torna-se mais injusto ainda. É por isso que estamos no tempo de selamento. Exato. Então, este selamento encontramos aonde? Nos 10 mandamentos, que encontramos o sábado como sinal de Deus e domingo como sinal de Satanás. Exatamente. Então, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor estão sendo selados neste momento. Exato. Então, irmão Benjamim, em jeito de conclusão e jeito de uma palavra para dar aos estimados irmãos que estão lá de casa. Bom, eu resumiria esta lição na lição de quinta-feira, conforme diz o tema. De graça recebeste e de graça darás. O que nós devemos dar? O Evangelho. Nós recebemos o Evangelho de Deus de graça. É da mesma forma que nós devemos dar o Evangelho de Deus às outras pessoas que precisam ouvir. Exato. Não é este Evangelho que é pregado hoje em dia. Porque hoje em dia é pregado o Evangelho de prosperidade. Que fazendo votos, chamam de propósito, você levar o teu salário para dar um líder, você vai receber em dobro o triplo daquilo que você deu. Não é esse evangelho que nós devemos levar. Jesus é a luz do mundo. Nós devemos levar essa mensagem de que Jesus é a luz, Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso mediador agora para o mundo. É o evangelho de Deus. E informar e levarmos ao mundo que Jesus virá de novo neste mundo. Exatamente. É essa mensagem que nós devemos levar, é a missão que nós temos de pregar a segunda vinda de Jesus Cristo ao mundo. Exato. Obrigado, irmão Benjamim. Esta mensagem, este estudo da lição que nos acompanhou durante toda essa semana. Em jeito de fecho, o livro de Jeremias 30 leva essa mensagem para os outros demais irmãos, como o tema já diz, o amor da aliança de Deus, o pacto, o concerto que Deus fez com os nossos pais. Jeremias 31 termina a dizer no versículo 3: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Então Deus quer a todos para habitar na mansão celestial, juntamente com todos os seres celestiais. É por isso que eles nos guardam para que sejamos selados para esse tempo do fim. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Que Deus possa nos abençoar e que o seu concerto seja instalado na nossa fronte. Estejamos em pé todos os dias na graça e no amor de Cristo Jesus. Amém.